Olá, meninos e meninas, professora Raquel, mais uma aula de filosofia e hoje o tema da nossa aula é o Estado segundo Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, vamos olhar a imagem. Olha, Jean-Jacques Rousseau é um filósofo do Iluminismo, século XVIII, ele foi um dos enciclopedistas, é um dos filósofos justnaturalistas, né, aqueles que concebem que há um estado de natureza e a formação do Estado, a formação da sociedade civil como um pacto social, um contrato social, um acordo entre os homens que instituem de forma artificial a sociedade. E, no entanto, Rousseau, ele é uma figura que no iluminismo ele destoa dos iluministas. Por quê? Vejam essa imagem. Havia um concurso da Academia de Dijon que lançou a seguinte questão: a passagem do estado de natureza para a sociedade é algo bom? E Rousseau, ele escreveu uma resposta onde ele, destoando dos ciclos iluministas do século XVIII, ele disse que não foi tão bom assim, porque o discurso sobre a desigualdade entre os homens, que é uma das grandes obras dele, Rousseau narra a passagem da natureza para a sociedade. Ao contrário de Thomas Hobbes, que concebe o homem natural como mal, o homem é o lobo do homem, do Hobbes, para Rousseau é uma concepção meio romântica. O homem é bom, a natureza que o corrompe, como se a sociedade fosse o mal responsável pela corrupção da bondade humana. Então, nesse discurso, ele vai dizer que o progresso da ciência, o progresso das artes, o progresso, o desenvolvimento produzido pela sociedade não teria sido algo bom. E aí a gente vai entender a concepção de natureza do Rousseau, que é para a gente poder entender a concepção de sociedade que ele tem. Aí a imagem do Rousseau, um dos enciclopedistas do século XVIII, foi esse discurso sobre as ciências e as artes, é a resposta dele ao concurso da Academia de Dijon, que responde se a passagem para a natureza foi algo bom ou não. Então, a natureza, o estado de natureza para o Rousseau é como uma espécie de uma idade de ouro, um paraíso perdido, onde o homem natural vive isolado, livre e feliz. É o contato com o outro que produz a corrupção. Por exemplo, a comparação, e vem a inveja. E, no entanto, há uma igualdade original em todos os seres humanos, mas a perfectibilidade é uma característica que faz com que a gente vá se diferenciando uns dos outros. Os mais inteligentes, os mais astutos. E aí, de uma igualdade original da natureza, ainda no estado de natureza, vai se produzindo as diferenças, e as diferenças é que vai dar origem à propriedade privada, que dá origem ao Estado. Vamos ver como é que se dá essa passagem em Rousseau. Então, o bom selvagem de Rousseau é o homem no estado da natureza livre e feliz, como ficou conhecido o homem primordial de Rousseau. Ele era livre, solitário e feliz, vivia pelas florestas, motivado pela autopreservação, sem precisar de ninguém. Buscava suprir suas necessidades e fugia da dor. Não era bom ou mal. Essa figura romântica inspirou na literatura, veja o Guarani, de José de Alencar. Então, existem frases famosas de Rousseau. Rousseau é um romântico, para ele o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe, ao contrário do homem lobo do homem de Hobbes. Então, o homem nasceu livre e por toda parte vive acorrentado. São frases famosas de Rousseau. Agora, a astúcia, a inteligência, a sagacidade de alguns fez com que surgisse a propriedade privada, que para Rousseau é a origem de todos os males, e o Estado nasce para proteger a propriedade privada. Tem uma passagem muito interessante no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, vamos ler junto. O primeiro homem que cercou um pedaço de terra, que veio com a ideia de dizer isto é meu e encontrou gente bastante simples para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Estão vendo que a sociedade é formada para proteger a propriedade privada, e a propriedade privada, por sua vez, ela deriva de uma desigualdade natural.
Quantos crimes, guerras e assassinatos derivam deste ato? De quanta miséria e horror a raça humana poderia ter sido poupada se houvesse alguém se tivesse alguém que simplesmente arrancado as estacas, tapado os buracos e gritado aos seus companheiros: não escutai este impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos pertencem a todos e que a terra, ela mesma, não pertence a ninguém. Então, o Rousseau, ele foi lido pelos socialistas utópicos como que o fundamento da sociedade é para um instrumento de classe. E aí, agora, a gente entra em um conceito fundamental sobre a formação do Estado e da sociedade em Rousseau, que é o eixo, o centro da nossa aula de hoje. A sociedade, o Estado segundo Rousseau. Então, na natureza, há uma bondade original, há uma igualdade natural, mas a perfectibilidade, o ato de se aperfeiçoar, como se uma evolução intrínseca no ser humano produzisse a diferenciação entre uns e os mais astutos são aqueles que cercam a terra e precisam de leis, precisam do Estado para proteger a sociedade. Nesse momento, a natureza, o estado natural, como esse paraíso perdido, essa idade de ouro já foi perdida. É necessário formar o Estado. E aí nós temos aí nessa obra o Contrato Social de Rousseau, que é um clássico da teoria política, né, onde ele mostra que a sociedade é um mal necessário e irreversível. Então, para mediar com os conflitos, institui-se o pacto social. A sociedade ela perpetua a desigualdade, atende aos interesses dos ricos em oprimir os mais pobres. Então, Rousseau inspira as teorias democráticas modernas de que a sociedade ela deve ter participação da sociedade civil, participando do poder, participando das decisões políticas, nós podemos conservar um mínimo de liberdade, obedecendo às leis que nós mesmos formulamos. Então, obedecer à sociedade civil, preservando a liberdade. É um mal, sendo que o estado de natureza não é mais possível o seu retorno. Jean-Jacques Rousseau ele tem um tratado de pedagogia, o Emílio, onde ele mostra que a educação deve ser para a cidadania, deve ter uma preocupação com a formação política do indivíduo. E o Estado, para Rousseau, ele tem a soberania da sociedade civil, ele é a expressão da vontade geral, ou seja, a vontade de todos, deve ser traduzida nas leis. Há uma diferença entre Estado e sociedade. O Estado é o poder constituído e a sociedade somos nós, o todo, e uma soberania do povo que inspira as democracias modernas. Jean-Jacques Rousseau, uma referência aí para vocês ampliarem o repertório cultural. L'Enfant Sauvage, do Truffaut, é um clássico, estou mostrando para vocês a fonte, tem vários livros, filmes e com esse tema, né, do menino lobo que foi criado por uma loba e ele, em vez de andar com a forma humana, ele rasteja, ele anda de 4 patas. Então, o homem no estado de natureza, esse tema filosófico também muito abordado na literatura, é o ponto de partida da filosofia russoniana. Então, o L'Enfant Sauvage está em português, O Garoto Selvagem, do Truffaut, é um clássico da literatura e tem um filme também. Na literatura, o Robinson Crusoe, né, aquele ideal do cara que vai viver numa ilha deserta, como se na natureza, isolado, ele tivesse a sua bondade original e na sociedade é que há a corrupção, há os males, a inveja, a malícia, a maldade humana se dá através do contato com o outro, que o homem isolado, vivendo consigo mesmo na natureza, ele é a bondade original. Então esse tema ele está explorado na literatura, na cultura. Aí a questão do Enem, o Rousseau tem uma questão do Enem de 2018, é um texto comparativo entre o Hobbes e o Rousseau. A gente não vai analisar aqui a questão, vocês podem ler acessando a nossa plataforma Eduque, que o eixo da questão é o seguinte, são 2 trechinhos, né? Um do Hobbes, que concebe a natureza humana como má, o homem é mau, é o lobo do homem, e o Rousseau, que concebe a natureza como boa, o homem é bom, a sociedade que o corrompe. Então é um texto comparativo entre os 2 autores, para você identificar. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma predisposição, de uma condição original, a condição original do homem. Para o Hobbes, o homem é mau e para Rousseau, o homem é bom. A letra D aí da nossa questão.
Então é isso, meninos e meninas, estudem, acessem a nossa plataforma Eduque, e Jean-Jacques Rousseau e sua teoria política é um dos autores primordiais da teoria política moderna. Fiquem com Deus e estudem.